Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred Beckler. E essa zebrinha bonitinha. Cada vez que eu olho pra ela, eu tenho mais dúvida se é uma girafa. Como assim? Não. É porque eu não lembro de zebra ter isso daqui, ó. E essa orelhinha também, ainda mais por uma orelhinha. Mas assim, tem que ser uma zebra, né? Não tem nenhuma graça uma girafa. Não. Pro bem do nosso programa e pro tema desse episódio, se não for uma zebra, a gente transforma na edição, brincadeira, editor. Eu não vou te dar mais trabalho como a gente tem dado nos últimos programas. Agora, você vai conseguir dormir com essa zebrinha te olhando, Marcelo? Enquanto ela estiver só olhando, eu tô até bem. O problema é quando ela começar a permear os meus sonhos, sonhando que eu tô passeando com a zebra, sonhar que eu tô dando sorvete pra zebra, sonhar que eu tô pintando a zebra de branca ou de preta, porque a gente não sabe se ela é preta com listras brancas ou branca com as listras pretas. Enfim, a zebra pode ser o meu pet durante esta semana, porque zebra é o tema da semana, Fred. É o tema dessa final da Liga dos Campeões e, por favor, vamos chamar a vinheta antes que a gente comece o programa pelo Out of Context. Já começamos, né? Mas vamos para a vinheta tradicional. Porque é o seguinte, Fred Caldeira, de um lado a gente tem um time campeão de 14 Champions, campeão espanhol, que nessa temporada só perdeu um jogo em 90 minutos e foi em setembro. Do outro lado a gente tem o Borussia Dortmund, que foi quinto colocado no campeonato alemão, que tropeçou tanto em casa como fora várias vezes, que se a gente for pegar é difícil de achar, talvez, algum titular do Dortmund que seria titular no Real Madrid. Pois é, no fim das contas, certamente a gente vai fazer em algum momento dentro do conteúdo da TNT aquele tradicional mano a mano, e eu tô curioso para saber quantos ou qual ou se haverá algum jogador do Dortmund entre os 11 do Real Madrid, porque no fim das contas é essa a pergunta e não posição por posição. Cara, o Borussia Dortmund certamente entra como uma zebraça, assim como entrou em quase todos os jogos dessa Liga dos Campeões, e enfrenta o Real Madrid que, além de ter toda a história na Liga dos Campeões, não perde uma final desde a década de 80 para o Liverpool, é a primeira vez que chega invicto numa final de Liga dos Campeões. Tem essa, né? Entre tantos os feitos da história do Real Madrid, pode ganhar pela primeira vez uma Champions de maneira invicta. Então, assim, cara, tem que roer um osso muito grande. Mas falar que o Dortmund chega como uma zebra, eu não vejo como desrespeito ou algo próximo disso. Inclusive, é um elogio, porque foi assim que o Dortmund chegou até aqui. E eu acho que também é assim, é admitir o tamanho do que cada um tem pela frente, né? Uhum. Eu acho que a grande tônica e a grande graça dessa final é saber se o Dortmund, se o que nós estamos fazendo, nós, não só eu e você, principalmente eu, porque não sei se você também, mas eu imagino que sim, mas todo mundo está fazendo desde o início da competição, é esperando para ver quando que o Dortmund vai cair. Sim. Quando sai o grupo da morte, o Atlético de Madrid talvez, o PSV certamente não, o Atlético de Madrid talvez, e depois contra o Paris Saint-Germain, tanto na ida como na volta, era saber quando e como que o Borussia Dortmund ia cair, e ele não caiu. Então acho que a graça dessa final é, será que eles vão fazer de novo? Será que eles que caíram no grupo da morte, que foram primeiros, que depois passaram do Atlético de Madrid, que foi o único time que ganhou do Real Madrid, aliás, e que passaram no Paris Saint-Germain, será que eles vão conseguir de novo? Porque do outro lado, eles têm alguém que é o mais acostumado do planeta a não permitir esse tipo de situação, né? Que vem alguém despretensiosamente, ou claro que todo mundo tem a pretensão, mas que mate o Real Madrid. Então, para mim, a graça dessa final está justamente aí. Será que o Dortmund, que já conseguiu tantas vezes nesta Champions, vai conseguir de novo? Porque no fim das contas, quem entra leve e sem pressão é o Borussia. A questão é que porque geralmente quando a gente fala isso, a gente dá a entender que quem tem essa pressão de vencer, por exemplo, o City contra a Inter de Milão na temporada passada, vai ter um problema a mais, né? Vai entrar em campo com quilos a mais, com sacos de cimento para tentar conseguir tirar essa pressão ao longo de uma boa atuação e da construção de um resultado. Mas se há time que não sente pressão, na Liga dos Campeões especialmente, é esse Real Madrid. Mas eu acho que entrar sem pressão para o lado do Borussia, sem tentar implicar que o Real Madrid vá sentir essa responsabilidade de ser campeão, eu acho que é muito bom, cara, porque o Borussia, de fato, ele já está pelo menos há 3 jogos na Liga dos Campeões fazendo hora extra, no sentido
de quando você projetava a temporada do Borussia Dortmund depois que ele foi, por exemplo, sorteado no grupo da morte, né? Então ninguém imaginava que o Dortmund fosse chegar nas quartas de final. E agora está na decisão. Então acho que essa leveza, somada a um possível encaixe de jogo positivo para o Borussia Dortmund, que teve muitas dificuldades nessa temporada contra times de bloco baixo, recuados, tendo a responsabilidade de criar e sem muito espaço para contra-atacar. Se o Real Madrid der esse espaço, e provavelmente vai dar, porque tirando contra o City no Etihad sempre dá um espaço, porque é um time que gosta desse protagonismo com riscos, eu acho que isso pode trazer para o Borussia Dortmund uma porcentagem progressivamente maior de vitória durante a partida. Eu acho que a chance do Dortmund é essa, e se a gente for ver o encaixe do Real Madrid contra os times alemães dessa Champions, porque ele passou por todos eles, né? Uhum. Na primeira fase ganhou os 2 do Union Berlin, mas sofreu para ganhar com um gol muito parecido com o gol do Rossello, é o gol do Real Madrid contra o Union Berlin na primeira fase, que é um chute de fora da área, um rebote nos acréscimos do segundo tempo, e aí o Bellingham naquela oportunidade fez o gol da vitória, e depois o jogo na Alemanha já é o Union Berlin eliminado e o Real Madrid com um time misto ganha, mas sofreu para ganhar, especialmente o jogo de ida que valia mais. Os 2 jogos contra o Leipzig foram duríssimos para o Real Madrid. Ganha com o Brahim tirando um coelho da cartola na Alemanha, e no jogo de volta aos 47 do segundo tempo tem uma bola na trave que o Dani Olmo coloca. E contra o Bayern de Munique, que está fresco na memória de todo mundo, 2-2 na Alemanha, e aquele 0-1 que persistiu até os 44 do segundo tempo, quando o Real Madrid aconteceu, né? O Real Madrid é meio que uma força inevitável, ele acontece, e ele aconteceu aos 44 do segundo tempo para vencer. Então, a força dos times alemães, a capacidade de ganhar muitos duelos, porque são times físicos, e de contra-atacar, algum encaixe deu contra o Real Madrid nessa temporada. Não o suficiente, tanto que quem está na final é o Real Madrid, não é nem o Leipzig, nem o Union Berlin e nem o Dortmund, mas o suficiente para incomodar bastante o Real Madrid e deixar realmente muito, muito incômodo. E o Dortmund nessa Champions, por exemplo, é o time que tem mais clean sheets. É o time que saiu mais vezes dos jogos sem sofrer gols. 6 dos 12 jogos até aqui. É quem tem mais desarmes, é quem tem mais roubadas de bolas. As estatísticas defensivas do Borussia Dortmund são realmente muito boas. Só que na final tem essa questão psicológica que você trouxe, que eu acho que é verdade, o Dortmund não deve sentir como outros sentiram a pressão de uma final e o que ela pode causar, mas é um time que tem muitos jogadores novos, que vão enfrentar essa situação a primeira vez, e o Real Madrid é curtido em 1000 batalhas, né? O Real Madrid eu acho que tem mais a chance de perceber o medo do outro lado e de ser implacável do que como o City na temporada passada, que é jogar 30% a 40% menos do que sabe. E a gente vai ter, independentemente do campeão, uma despedida muito bonita, né? Seja do Toni Kroos com o Real Madrid, quanto o Royce com o Borussia Dortmund. Sem nenhuma dúvida, a melhor história seria do Royce, né? Porque o Kroos já tem muitas Champions para chamar de suas, e acho que qualquer torcedor neutro gostaria de ver a despedida com o título do Marco Royce. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse elemento agora para os dois lados, né? Porque antes, claro, falava-se muito desse roteiro maravilhoso do Royce voltando ao Wembley, numa final de Champions, com o Borussia Dortmund, para tentar, quem sabe, imagina se ele sai do banco de reservas, que é onde provavelmente ele vai começar a partida para fazer alguma coisa, dar uma assistência, um gol, um pênalti. Mas chegou agora esse elemento Kroos que não chega a ser muito menor não, Marcelo. Assim, sobre o Marco Reus, é engraçado porque o normal é que ele realmente comece no banco, e o normal, Frederico, é que em algum momento, lá pelo minuto 65, 70, que o Dortmund precise de um gol. Seja para sair de um 0-0, seja para sair de um 0-1, seja para sair de um 0-2, seja para ampliar um 1-0 e de fato matar a partida. O mais normal desse jogo é que no minuto 70, que é quando começam as substituições a acontecerem, que o Dortmund precise do Marco Reus. Então não é só a história de um jogador em fim de carreira, 34 anos, que está tendo um papel secundário. Porque para nós, imprensa, e muitas vezes para o torcedor, o mais importante é quem começa. Para os técnicos, muitas vezes é muito importante quem termina os jogos, quem entra para mudar o panorama das partidas. Quem deu a classificação ao Real Madrid foi o Rossello, saiu no banco de reservas e fazendo 2 gols contra o Bayern de Munique. Então, essa história que é muito poesia do Marco Reus, ela pode de fato acontecer, porque ele de fato será colocado em campo para isso. Não sei se vai conseguir, mas de fato ele será colocado em campo para isso. E do Toni Kroos eu imagino que seja um grandíssimo alívio para os adversários e uma sensação de que vamos ver como que vai ser o Real Madrid sem ele. Porque a capacidade que ele teve de, nessa última temporada,
ainda resistir a ser titular com Tchouaméni, Camavinga, Valverde, com tanta gente com perna para jogar, mas o Toni Kroos é o melhor jogador desse meio campo pela capacidade de pensar, que no ano que vem, sem ele, talvez seja um baque que mesmo que o Real Madrid esteja se preparando para ele não consiga suprir ou ele não consiga desenvolver igual, ou pelo menos alguma dúvida gere, né? Assim, quando começar pelo menos alguma dúvida de não ter aquele cara que não erra nenhum passe ali do lado. Um outro protagonista dessa final, possivelmente, é o Vini Júnior, né? Que já foi em uma e que pode ser de novo. Agora, curiosamente, antes de falar do Vini, a gente pode ter esse momento que você falou dos 70 minutos, do Royce entrando e o Kroos saindo, né? É basicamente esse o tempo que o Kroos também sai, então joga por jogo, né, com o Real Madrid, então pode ser que, a depender da circunstância do jogo, o Modric entre no lugar do Kroos para dar um pouco de, enfim, para o Real Madrid ganhar tempo, né? E o Royce sai do banco de reservas para tentar esse gol salvador, ou então, né, dentro das possibilidades que o senhor traçou, aquele gol do Oscar contra a Alemanha. Também pode ser um gol importantíssimo, né? Fazer o gol dele, comemorar sozinho, efusivamente, longe de todos os seus companheiros que só querem que aquele jogo acabe o quanto antes. E depois ele posta no Instagram essa comemoração para falar apenas de si, fingindo que está falando sobre o futebol coletivo e sobre o time, como a gente vê diversos atletas fazendo. A minha parte eu fiz, irmão. Se todo mundo tivesse feito a sua parte, tinha sido 11-7. Exatamente. Não é? Nesse vídeo, nesse corte, tá 1-0 para mim. Exatamente. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Cara, ele já tem uma final para colocar na memória e guardar como jogador decisivo, fez o gol contra o Liverpool, isso já foi muito grande, foi um recado pro mundo, acho, né? Assim, quem estava um pouco distraído não entendia o que o Vinícius estava virando no Real Madrid, já tinha sido na temporada anterior também. Aquela final em Paris, ela foi muito chamativa, mas essa ela pode ter um peso muito diferente, né? Assim, o argumento Vinícius Júnior, bola de ouro, melhor jogador do mundo, ele está muito mais pesado hoje em dia. Não só pelas temporadas que o Vinícius Júnior fez entre Paris e Wembley, mas por essa especificamente e pelas saídas, né, do centro europeu, de Messi, Cristiano e etc e tal. Então, estamos à procura de um novo protagonista. Já temos o Mbappé, já temos agora o case Bellingham, mas o Vinícius, ele chega muito forte até aqui. A gente já falou no programa, né, Marcelo, o quanto que o Vinícius, ele até o Wembley, me parece que ele deveria estar na pole position para essas premiações individuais, mas ele depende muito de Wembley, porque também ele não tem Eurocopa. Eu, pelo menos, vou por aí. E se a gente for pegar a final da Europa League que a gente teve na semana passada, por exemplo, o Lookman, um atacante nigeriano que chegou a jogar pela Inglaterra, né, nas seleções de base, sim, e que fez os 3 gols da Atalanta contra o Bayer Leverkusen, ele nem foi titular em toda a campanha da Atalanta na temporada. Mas ele sai como o grande nome do time, o grande herói e tal. Então, afinal, ela tem um peso muito grande, ela constrói muitos personagens, isso pode consolidar o personagem Vinícius Júnior, mais do que como se fosse assim, a temporada regular ele já fez, e agora vem o momento da coroação, ou pode, não sei, numa dessas aí o Bellingham fazer 3 gols, um dia de Lookman, e aí fica muito difícil depois, pela história contada, pela memória que vai ficar da primeira parte da temporada do Bellingham. Do Borussia Dortmund eu acho muito mais difícil. A minha sensação é que para o Dortmund ter chances, ou Hummels, ou Kobel, ou algum defensor, mas esses dois, assim, nominalmente, eles têm que ser o melhor em campo, porque é impossível, eu vejo impossível que o Dortmund vença sem algumas grandes atuações individuais de defensores. Assim como foi contra o PSG, né? O Hummels fez 2 grandes partidas, a bola bateu 6 vezes na trave, o Kobel também fez grandes defesas, e teve um gol do próprio Hummels, teve um gol do Füllkrug, mas ficou mais marcado pelo defensivo. Se o Vinícius e o Bellingham de um lado têm essa chance da bola de ouro, do outro eu acho que não tem, mas vai ter que ter um grande defensor, que talvez ganhe de novo o prêmio de melhor jogador da partida, para o Dortmund ter possibilidades. A gente falava no início do programa, será que alguém do Dortmund jogaria no Real Madrid? Para mim, não. Eu não vejo algum titular do Dortmund, ou reserva, que seria titular no Real Madrid. Também não. Também não. Pensando aqui posição por posição, eu não consigo. E eu tô contando o Lunin, tá? Eu tô contando o Lunin. Com o Kobel, a temporada do Kobel é muito boa, né? Mas acho que eu colocaria o Lunin à frente dele pelo que fez nessa Champions também. E
talvez essa seja a maior discussão, assim. Talvez o Kobel poderia estar à frente, mas eu não consigo... Hummels por Nacho. Assim, se tiver que escolher entre Hummels e Nacho, eu escolho o Hummels. Mas entre Hummels e Militão, na temporada, tudo bem, porque o Militão quase não jogou, que teve machucado. Mas em situações normais, hoje, não pela história, hoje, né, Militão e não Hummels, mas acho que só Hummels no lugar do Nacho. Hummels ou Tchouaméni. Também Hummels, se fosse o Tchouaméni um zagueiro, mas Hummels e Militão, numa situação normal do Militão, eu ainda iria com o zagueiro brasileiro neste momento, não pela história, mas nesse momento. No fim das contas é aquilo que a gente disse, né? Mostra a força do Dortmund e como ele pode... Cara, aquilo, 90 minutos são muito longos no Bernabéu, mas em Wembley pode não ser. Né? Então, a graça é essa, porque a gente está aqui fazendo um programa sobre a final, tentando achar brechas para o Borussia Dortmund, porque pintar o quadro de favoritismo do Real Madrid está pintado já. Assim, isso é claro, isso é óbvio, isso é cristalino para quem quer ver. Agora, acho que o nosso papel aqui, pelo menos, não foi nem combinado, mas mais ou menos foi esse o tom que a gente encontrou, é de tentar achar as brechas de imprevisibilidade dentro de um favoritismo, na teoria, tão grande para esse jogo. Eu acho que é bem isso, assim. Se você quiser começar a ver o jogo e pensar como que esse jogo pode ser legal, é pensar ou que vire uma doideira, que alguém faça um gol e o outro também e tal, mas eu acho que se o Real Madrid sai na frente, e se ele sai na frente cedo, a coisa tende a ficar o que todo mundo imagina, que é assim, numa temporada regular o Real Madrid terminaria um campeonato muito à frente do Borussia Dortmund, normalmente, né? Porque é mais provável que o Dortmund saia tropeçando em rivais mais vulgares, assim, rivais mais normais do que o Real Madrid. Mas se o jogo passa dos minutos 15, 30, 45, 60, 65, se nada acontece, o 0-0 pode deixar talvez não um grandíssimo espetáculo, mas a tensão acho que vai aumentar a cada minuto que for passando e que o gol não sai. O gol do Real Madrid, né? Cada minuto que for passando e o gol do Real Madrid não sai, a gente vai falar, será? 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 E depois, é claro, que a vida nos dará um belíssimo pontapé no formato de uma finalização inapelável para o goleiro e esperança que qualquer um possa ter será jogada no lixo, assim como normalmente toda esperança é jogada no lixo. Hoje sim, hoje não. Mas hoje sim teremos Out of Context. Eu já chamei sem nem te perguntar, hein? Só pela deixa que eu dei, você já entendeu que estava tudo dentro de contexto. A gente se fala no olhar. O que você tem pra gente? Cara, eu trouxe aqui pro nosso Fora de Contexto, Marcelo Becker, 5 fatos interessantes sobre zebras. Sobre? Zebras. Sobre essa sua querida que tá do seu lado aí. Não é possível. Você também trouxe isso? Não, mas foi muito bom. Se você também tivesse trazido isso, seria maravilhoso. Ser só fatos sobre zebra, o nosso Out of Context. Cara, primeiro, é uma que eu acho que é muito, muito conhecida. Inclusive o senhorito, que recentemente esteve num safari e rodeado de zebras, é que são impressões digitais, né? O padrão das listras, brancas ou pretas, aí você decide, ou você me informa se você quiser. Cada uma tem a própria e nenhuma outra igual. Assim, é de fato algo curioso, né? Como a mãe natureza age também no padrão de tinta de cada zebra. A zebra ela pode dormir em pé. Mas nós também. É uma até arte aí, muito até aí dominada. estamos empatados, hein? Temos impressões digitais, check. Podemos dormir em pé, também. Entre humanos e zebras, tá 2-2. Mas é verdade que eu não lembro de ter visto zebra deitada. Será que ela só dorme em pé? Então, aí eu também já não sei. Isso seria interessante. Mas elas estão sempre de butuca pra ver se não vem um leão. É verdade. E outra coisa é que, aparentemente, a zebra ela tem um método muito sofisticado de comunicação. Então, nessa aí de avisar se o leão está vindo, se tem o leão, o que está acontecendo, elas têm pelo menos 6 diferentes tonalidades de... Como é que eu posso falar de... Envio de ondas sonoras? Envio de ondas sonoras, muito obrigado. Eu ia falar de rugido, mas a zebra não ruge, né? O que a zebra faz? Ela envia ondas sonoras. Envia. Imita uma zebra, Arthur Quesada. Exatamente. Se ele estivesse aqui.
Cara, eu não diria que isso iria acontecer um dia no programa. É. Que estaria você lendo que a zebra envia sinais sonoros de 6 formas distintas para correr do leão. E ainda faltam 2 curiosidades. Ainda faltam 2 curiosidades que, na verdade, Marcelo Becker, não são tão interessantes assim, então vamos ficar com 3. Não, agora você fala as 2. A gente precisa de mais 2, porque eu já criei a expectativa. Então tá bom. Elas podem correr até 65 km por hora. Uhum. Então a pergunta é, uma zebra e um Fiat Uno, ambos a 65 por hora, quem chega primeiro? A zebra, porque ela se comunicou antes com as suas comparsas e tapou a passagem do Fiat Uno. É verdade. E aí a última também tem a ver com ficar de pé ou não. Não sei por que essa lista está insistindo e fascinada por esse fato. Mas o filhote de zebra, ele demora em média 6 minutos para conseguir levantar depois que nasceu, o que me parece muito, muito, muito lento. 6 minutos deitado e vulnerável, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Não, e mostra que realmente é um animal desprovido de muita inteligência, né? Porque até descobrir que tem que ficar em pé e depois não descobre que dá para deitar de novo e dormir, prova que é um animal que precisa desenvolver muito a comunicação para não ser devorado muito facilmente na savana. Nascer de uma forma tão estúpida, dormir em pé, é prova de que você está prontinho para ser devorado por qualquer um. Mas eu fico pensando se não é esse o papel da zebra, né? Ela de fato, ela precisa ser estúpida para servir basicamente, é um buffet que corre e se comunica em 6 diferentes tonalidades, pelo menos. Então, na verdade, a zebra é um burro mais bonito, né? Porque não é um animal dotado de inteligência, não é gracioso, realmente não serve como um pet, porque chama a zebra, se você não souber falar a língua dela, ela não vem. Então, você quer acariciar o pet no sofá, ela fica em pé, na frente do sofá, dormindo na sua frente, certamente fazendo suas necessidades na sala. Então, não tenha uma zebra. Só no papel de parede. E outra coisa, ela é preta com listras brancas, tá? Ok. Essa resposta aqui eu tô trazendo. A zebra é preta com listras brancas, porque se você vira do avesso, ela é preta. Você já Essa é a virou resposta. Uma zebra do avesso, Marcelo? Então, alguém já contou quanto tempo que demora para um neném zebra se levantar, né? Levanta, neném zebra! Levanta, neném zebra! Deitado. Que pessoas são essas, né? Que dedicam a vida para descobrir que a zebra por dentro é preta. E pra mim isso nem responderia a pergunta, tá? Porque eu não quero saber por dentro. Ué. O guia falou e eu aceitei e continuei, porque eu também já estava cansado de ver zebra, eu queria ver o leão. Um animal muito mais interessante e bonito. O meu out of context é o seguinte: essa será a 8ª final da Liga dos Campeões em Wembley. O Real Madrid vai jogar a sua 18ª. E eles nunca se encontraram. Vai ser a primeira vez que o Real Madrid vai jogar uma final de Liga dos Campeões em Wembley. A gente já teve o Benfica perdendo 2 vezes. Perdeu do Milan e depois perdeu mais uma no final dos anos 60. O Ajax do Johan Cruyff. De quem? O United foi? Acho que é 67, 68, né? Perde do Manchester United. A gente já teve o Johan Cruyff sendo campeão ali. O Barcelona já ganhou 2 vezes, a sua primeira em 92 e depois ganhou de novo em 2011. O Borussia Dortmund já jogou e já perdeu uma final em Wembley, a última que ele esteve, em 2013. E o Real Madrid nunca se encontrou em uma final de Champions com esse estádio, que é o que mais vezes recebeu. Rapaz, belíssima coincidência. Informação, então, eu não sabia. O Real Madrid acaba de zerar a Champions. Era só o que faltava. Vai ser esse ano. Tudo fora de contexto, tudo pronto para ser resumido. Fred Caldeiro, o meu resumo é o seguinte. Tem um claro, óbvio e muito evidente, e ninguém esconde isso, acho que nem o Dortmund, favorito, que é o Real Madrid. Por quê? Porque na temporada mostrou futebolisticamente que é mais coerente que o Dortmund, porque tem mais tradição, está mais acostumado com esse tipo de situação, porque tem melhores jogadores do que o Borussia Dortmund, é muito difícil ver quem no Dortmund poderia ser titular do Real Madrid,
Mas a gente não está com isso diminuindo essa final. Porque a graça dessa final é exatamente o contrário. É saber se, apesar disso tudo, em 90 minutos, pode ser que esse desafiante que foi passando até aqui, que possa desafiar o mais difícil de todos, que é o Real Madrid. Sim, e não é só na ordem do caramba, e se tiver um cartão vermelho no começo da partida pro Carvajal? É claro que isso ajudaria muito a missão do Dortmund, mas não é só em questões improváveis ou se apegando em algo quase sobrenatural. Não, o Borussia ele tem méritos esportivos que podem causar dificuldades para o Real Madrid, né? Principalmente, é o que se falou, se começar defendendo-se bem, pode conseguir criar espaços e aproveitar com uma velocidade que foi a marca, né, desse Borussia Dortmund nessa corrida para a Liga dos Campeões numa temporada ruim. E aí é uma delícia, como se não fosse a Champions, o Terzic provavelmente já teria sido demitido, já teria sido anunciada a saída dele ao fim da temporada. Mas essa estrada na Liga dos Campeões está trazendo para o Dortmund uma temporada histórica, apesar de ter ido muito mal da Bundesliga. Mas é isso, para além das chances, é futebol, em 90 minutos tudo pode acontecer, e numa final principalmente, o Dortmund ele tem caminhos com as próprias pernas pelos quais ele pode percorrer. Veremos, meu povo. No sábado a gente vai ter as respostas dessas perguntas. Veremos se vai dar branco ou se vai dar zebra. Eu não consigo nem terminar depois dessa, porque foi muito bonito a homenagem à nossa profissão, que muitas vezes, Marcelo Beckler, ela nos ilumina. É verdade. Mas outras vezes, Fred, a nossa criatividade se apaga. E às vezes também a gente pode ficar fora de foco. E às vezes também a gente pode cair da cadeira. Tchau, gente.